Ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo o registro da trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, porém as entrevistas vêm acontecendo ao vivo pelo Instagram. Se você quiser conhecer o canal e gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, comente e compartilhe. E desde já eu agradeço. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. Hoje nós vamos ter um especial Bolero de Ravel. Bolero de Ravel é uma música mundialmente conhecida por muitas pessoas, então, mesmo por aqueles que não dançam. E por que eu digo isso? Porque muitas obras, composições coreográficas vieram a partir da composição Bolero de Ravel. Nós vamos conversar aqui com Simone Fontes Pato e Eliana Caminada, que vão me ajudar nesse bate-papo sobre essa música Bolero de Ravel. Vamos lá. Aqui. Duas. E acho que já daqui a pouco estarão aqui. Eliana Caminada. Simone, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Wanderson, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra ter você aqui. E Eliana Caminada está entrando, acho que a gente está com um probleminha de internet aí, que é normal. Eu já pedi, o pedido foi aceito. Tá, Eliana, ó, já estamos lhe escutando, é como Sim. se você estivesse aqui, porém a tela está preta. Pois é, agora o que eu faço? Pedi para participar de novo aqui. Não. Não? Eu acho que não. Pedi para participar. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, não acha, Simone? É porque é questão da internet, mas você pode sair e voltar. Mas, Simone, por favor, pode. Talvez seja necessário mesmo que a Eliana saia e volte novamente por causa da internet, né? Ela já pediu aqui, já aceitei, viu, Eliana? Tá bom. Estou esperando entrar agora. Tá. Estou esperando. Você está ouvindo? Tem Sim, som? Estamos. Só pois o que não entra é a imagem, e eu não sei por quê, porque tudo que eu fiz antes e que eu entrei, o rosto entrou, eu tornei a fazer e o rosto não entrou. O que a gente está vendo na sua imagem é aquela bolinha que simboliza que a internet não está com um sinal tão forte. É isso. Pois é, aqui para mim tem escrito pedido feito e compartilhar vídeo e ver. Não é isso. E, em relação a isso está tudo bem. A questão é da internet. E o que eu faço? Agora você não pode fazer nada. Se você está perto do roteador? Não. Perto do roteador eu não tenho como ficar. Agora eu não ouço nada do que você diz. Está me escutando? Estou te escutando agora de novo, mas eu não estava. E você está me escutando? Muito bem. Eu e Simone, então, né, Simone? Vamos sem imagem mesmo. Vamos sem? Vamos. Porque tem escrito para Cíntia. Cíntia Harumi Okuyama. Boa noite. Tem escrito ver do lado dela. Tá, a Cíntia está aqui nos assistindo sempre, a filha dela já esteve aqui, a filha dela foi bailarina do Balé Estágio, está brilhando nos musicais. Bem, queridas aqui, Simone e Eliana, nós vamos conversar sobre o Bolero de Ravel, e eu queria dar um pequeno histórico dessa composição musical. O bolero foi composto por encomenda de uma bailarina que também era empresária, chamada Ida Rubinstein. Ela tinha sido bailarina do Balé Russo do Diaghilev e ela estava formando a sua própria companhia. A estreia do balé aconteceu exatamente no dia 22 de novembro, olha, a gente está em novembro, né? De 1928, no Palais Garnier, a Ópera de Paris. E de imediato foi um sucesso.
É uma obra que tem um único movimento, foi escrita por Maurice Ravel. A obra tem 14 minutos e 10 segundos na composição original. É uma melodia uniforme e repetitiva. Mas o tempo dessa melodia pode variar porque depende do andamento que o maestro queira dar. A coreografia original era de Bronislava Nijinská, tendo a Ida Rubinstein como uma das bailarinas, e na época, na estreia, esse trabalho causou um escândalo, porque tinha uma sensualidade ali exagerada, e é uma obra que é de domínio público desde 2016. A música Bolero de Ravel, ela parece que retrata uma inquietude pessoal do próprio compositor Maurice Ravel. E existe aqui uma passagem que teria acontecido na estreia do balé, onde uma senhora da plateia teria gritado: Ravel é um louco. E ele, o próprio Ravel, teria respondido: ela entendeu perfeitamente a obra. Então eu quero começar aqui. Eliana e Simone, vocês gostam da música Bolero de Ravel? Fiquem à vontade. Simone. Simone. Então, eu gosto muito. Eu acho uma obra muito singular, né? Muito única e muito forte, né? Pungente, é uma música contagiante. Quando, inclusive, eu tive a oportunidade de dançar esse bolero com uma versão que a minha professora Eleonora Oliose fez, e nessa época eu me lembro bem da gente ter ser levadas pela música, né? Era um grupo só de moças, né? Nós não dançamos exatamente como essa obra normalmente ela é concebida, né? Foi uma versão mesmo. Então, uma criação em cima daquela mesma ideia, né? Então, eu me lembro disso muito bem, que a música, ela toma conta mesmo da gente enquanto intérprete, e ela meio que leva nessa cadência que tem esse movimento repetitivo e que vai crescendo, né? Pouco a pouco, e sempre a melodia também se repete, não só o ritmo, ela também se repete, e só que daí cada vez entrando novos instrumentos. Então, apesar dela ser repetitiva, ela não é. Ela vem sempre num crescendo, sempre despertando novas emoções que a gente passa, né, nesses movimentos que os coreógrafos procuram, né, trazer. E eu me lembro que o que mais é emocionante enquanto artista, pelo menos para mim, na minha emoção pessoal, é exatamente a música forte levando o meu movimento. Então, uma coisa muito... A gente, normalmente, isso acontece mesmo, né? Quando a gente interpreta uma obra coreográfica. A música sempre é muito presente e sempre conduz. Mas o bolero de Ravel, ele tem toda uma particularidade. E isso aí é inesquecível para mim. Eliane, e você? Qual é o seu sentimento em relação à música? Olha, Wanderson, eu tenho que confessar que da obra de Ravel não é a minha peça preferida. Qual seria? Eu gosto mais de Ravel impressionista, de Pavane para uma infanta defunta, de Daphnis e Chloé, de concerto de Ravel, que eu acho lindíssimo. Eu sou mais impressionista do que... E talvez porque eu nunca tenha dançado bolero. A gente, quando dança alguma partitura, a gente é envolvido por ela. Você vê que até Stravinsky, que é um compositor muito, muito difícil de você ser atingido por ele, quando você começa a ensaiar ou assistir ensaios, como é o caso de Sagração da Primavera, você vai ficando envolvido
por aquela melodia, você vai encontrando o que ele sentiu também, né? E, e é engraçado porque Ravel não tinha vontade de montar essa peça, essa obra, com tema Demorou. espanholado, não. Ele, ele hesitou, tentou, inclusive, usar peças de Albéniz, fazer uma suíte, um conjunto de peças de Albéniz, mas não conseguiu os direitos autorais, então ele resolveu criar o tema dele mesmo. E tem uma passagem que é engraçada, tão engraçada, talvez, como essa da senhora que disse que ele era louco. Ah, É uma passagem anedótica. É claro que não, isso não aconteceu, mas é engraçado que Stravinsky teria regido o bolero de Ravel, e quando terminou, Ravel foi comentar com ele que tinha sido muito rápido para o andamento original, e que Stravinsky disse para ele, se rápido já é chato, imagina lento. talvez essa conversa, esse teor não tenha acontecido, mas a conversa aconteceu, né? Parece que eles tiveram uma rusga depois dessa apresentação, Eles né? tiveram uma rusga, mas eu não sei se é por causa disso, mas isso ficou como uma referência sobre o que Stravinsky pensava, né? Talvez sentia. E isso é muito pessoal mesmo. Mas a gente vai assistindo as coreografias, né? E vai mudando um pouco a sensação que você sente. Fala. Então, eu queria pegar aí um gancho que foi dito pela Simone, e depois você também disse, Eliana, sobre ter o contato com a obra, e este contato faz com que a gente se envolva mais com a música. Sim. Então, a princípio, me parece que essa música, o Bolero de Ravel, ela não seria de fácil aceitação para as pessoas. É preciso um movimento maior, um envolvimento. Esse movimento seria um envolvimento com a música para que a gente passe a gostar dela. Vocês acham que é por aí? Porque vocês duas falaram desse envolvimento a partir do momento que a gente dança. Simone ou eu? Bom, Então, fiquem à vontade. Simone. obrigada, Eliane. Então, eu acho sim, eu acho que essa questão de gostar de alguma música em especial, né, alguma partitura, alguma coisa assim, depende muito daquilo que você realmente de um gosto mesmo pessoal, né? É óbvio que nós estamos falando de obras é, já mais elevadas, vamos dizer assim, Uhum. mas eu acredito que, pelo menos no meu caso, eu gosto da música, independente de, lógico, como eu fui envolvida e tive essa sensação particular, né, que eu falei Uhum. para você, que eu me lembro muito bem, que daí ela ficou maior em mim por causa daquilo, né, da vivência do movimento dentro dela. Mas eu gostava na época, eu era bem mais jovem, né, quando nós dançamos, Uhum. eu já gostava, era uma obra já muito conhecida e tudo mais, então eu já gostava da obra, gostei dançando e continuo gostando dela, mesmo que ela aparentemente, dependendo do jeito que a gente encara isso, né? Essa repetição, ela pode ser cansativa para um ouvido ou outro que talvez não perceba Desatento, né? aquelas entradas e tudo mais. É aquela coisa toda que vai acontecendo que traz mesmo uma diferença para essa música em particular, inclusive a gente sabendo, né, a personalidade é, do compositor, né, de Ravel, a gente sabe que ele tinha muitos problemas mesmo, emocionais e tudo. Então, e isso a gente sabe que o artista, logicamente, na Sim. obra dele vem É. a personalidade dele vem, né? Uhum. A arte funciona muito nesse sentido também. Sim. Então,
eu acho que também a gente percebe isso, porque é uma música muito, apesar de, entre aspas, simples por causa da repetição, né? Mas Uhum. ela é muito complexa. É uma música que revela, assim, para gente buscas, talvez confusões e a gente inquietações, né? Então, eu acredito que por isso também ela traz isso também junto. Então, eu acho muito interessante, eu sempre gostei. E Eliana, o que que você acha sobre isso? Você acha que o Bolero de Ravel, especificamente, precisa de um contato primeiro, de um envolvimento para se gostar? Eu não sei até que ponto, porque, na verdade, embora fosse uma melodia que poderia não ter feito sucesso, em pouco tempo ela tomou conta do público que amava Sim. música erudita, Aham. porque ela adquiriu uma vida própria em relação ao balé. Ela foi criada para um balé, mas ela adquiriu uma vida própria e ela passou a ser uma peça tocada por todas as grandes orquestras famosas do mundo, pelos grandes maestros, né? Até porque ele se dirigia, acho que tinha uma coisa angustiante, né, que é tensa também, então eu acho que isso entrava, penetrava em muita gente. E o próprio Ravel considerou que aquilo era um exercício de orquestração. E que ele não disse isso, mas considera-se que a partitura do bolero é fantástica para fazer com que o público possa conhecer os instrumentos da orquestra, porque ele vai introduzindo todos, do primeiro, do iniciozinho até você ter uma reação catártica, né? Sim. Com aquele final, que não podia ser outro, né? Então, Agora, pois não. Não, nada, Não, é o que eu isso queria. mesmo. Eu também, assim, o que faltou na minha fala, eu acho que também a gente tem que levar em consideração que fica mais fácil você assimilar uma obra quando você já está envolvido com esse universo dessa obra, né? A gente está falando aí de pessoas que já estavam habituadas com músicas clássicas e infelizmente não é o que acontece com todo mundo. E eu queria chamar a atenção de algo acontecido nessa história, mas eu queria já, como de praxe aqui, passar alguns recadinhos. A Gabi Freitas mandando coraçãozinho Obrigada, Gabi. E a Cíntia dizendo que só de ouvir Eliana Caminada já é uma alegria. Ele chamando de maravilhosa, Eliana. Um beijo para você, muito obrigada. Ela está dizendo que o primeiro livro que ela comprou em Joinville é o seu, Eliana. Então ela está muito feliz de estar aqui lhe escutando. Que bom, né? Que bom. Agora, aquilo foi um momento especial na minha vida mesmo, inesperado. Eu não sou escritora, de repente eu escrevi um livro. É uma loucura na minha vida. Como a Eliana já citou, o Maurice Ravel ele ia utilizar trechos de uma outra de várias composições de um determinado autor, um compositor, mas esse compositor já tinha passado os direitos autorais para um aluno dele. Então isso fez com que... O Ravel, o Béjart não, o Ravel. Eu falei Béjart? Desculpa. Falou. Eu falei, perdão. O Ravel. Os dois Maurices. É verdade. Porque também está escrito aqui na minha frente Maurice Béjart, a gente vai falar sobre ele, mas enfim. Aí, o fato dele não ter podido usar uma música que já existia, trechos da música, fez com que brotasse, não é que brotasse, já existia dentro dele, uma criatividade que a princípio ele não queria usar e a circunstância fez com que ele fosse obrigado a ser muito criativo. Então a gente entra aí nesse campo que talvez seja insondável da criatividade humana, das necessidades humanas quando as circunstâncias aparecem. Como é que o ser humano ele
ele é capaz de se superar apesar das dificuldades. Tem esse dado que eu acho que é muito importante, né? Uhum. E sobre as obras coreográficas, a gente conhece, a Simone falou de uma obra que ela dançou, composta por Eleonora Oliosi, e aí eu quero explicar que Eleonora Oliosi foi a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma bailarina extremamente importante, a primeira brasileira premiada no exterior, em Varna, porque Ela depois... recebeu a menção honrosa aqui na Embaixada da Bulgária. Não é pouca coisa, no tempo da Cortina de Ferro. Né? Não é muita pouca coisa. Coragem você ir para Varna, para a Bulgária, na Cortina de Ferro, sozinha, sem ninguém. Era a única bailarina que não tinha partner, que não tinha um pianista, enfim. É a tal da coragem, né, que o Ravel teve, a Eleonora teve. E eu faço questão de explicar porque eu recebi esse chamado. Wanderson, olha só, precisa explicar sobre as siglas e a AGP, o que significa, os nomes das pessoas. É porque esse programa aqui, essas entrevistas, elas acabam sendo mais vistas depois do ao vivo. E por muita gente que não é da dança profissional. Então, por isso é muito importante explicar sobre as pessoas. Então, não é? Aí a gente tem a composição coreográfica mais famosa, eu acho, que é a do Maurice Béjart, né? Foi composta em 1961. Mas a Eliana própria gosta muito do trabalho da Bronislava, já me mandou, e eu queria saber de vocês que trabalhos coreográficos vocês conhecem e por que é que vocês gostam mais de um do que de outro. Eliana, por favor. Eu não diria que eu gosto mais de um do que de outro, porque eles embora eu acredite que Béjart tenha conhecido a versão da Nijinská em algum momento da vida dele, ele enveredou por uma outra concepção bem diferente no sentido da essência, do conteúdo. Agora, a forma, me parece que ele olhou, porque é um tablado redondo, onde tem um casal que dança no meio, tem uma sensualidade que é cercado por homens e mulheres, mas predominantemente homens, e eu acho que isso é muita coincidência, que tenha sido, pode ser uma coincidência, não é impossível, mas eu acredito que porque eu acho que é normal, eu acho que esse é o legado que os coreógrafos vão deixando, você vai se inspirando neles, não só os coreógrafos, mas os artistas. Eu acredito, como dizia Balanchine, que não existe passado, presente e futuro, existe o presente. E você tem um passado que é a sua herança, o seu legado, aquilo que a sua civilização te proporcionou e que fez você chegar ao ponto em que você chegou. Você não chegou do nada, você não surgiu do nada. Eu, pelo menos, também não acredito nisso. Eu acho que você é o produto de muita coisa, de muitas informações, de muita leitura, de muita curiosidade, de muita... Enfim, eu sou uma apaixonada, inclusive, pela nossa civilização ocidental, eu acho fantástica. Embora Béjart fosse muito voltado para a civilização oriental, ele gostava muito, né, da Índia, do Japão, ele fez muita coisa nesse sentido. Agora, eu gosto muito do trabalho da Nijinská também, muito. Aliás, eu gosto da obra da Nijinská, não apenas o bolero, mas Lenôse, nem se fala, o Nureyev considerou que era a obra mais moderna do século XX, foi Lenôse, da Nijinská, e adoro Le Biche, os balés dela, ela tem uma capacidade inovadora, fantástica. Eu, pelo menos, sinto isso, tenho uma enorme admiração por essa mulher que, por tanto tempo, foi apagada pela memória do irmão. Que ninguém falava em Nijinská, só se falava em Nijinsky, né? E, no entanto, ela estava renovando o balé e renovando
fortemente mesmo, fortemente. A base é clássica, mas é uma coisa já mais quase moderna mesmo. Nijinsky, eu acho que ela foi um gênio também. Eu É, gosto muito da obra dela. Não sei, Simone, se você gosta da obra de Nijinsky, não apenas do bolero. Não sei se você conhece o bolero, porque eu conheci há pouco tempo. O que, de fato, tornou o bolero emblemático para mim foi a primeira vez que eu vi a versão do Bejar, dançada pela companhia dele, Ballet du XXe siècle, em 1961. Eu era bem garota, inclusive, mas eu fiquei muito impressionada. Era a Tânia Bari no meio e os rapazes em volta. Foi uma coisa muito impressionante. E era orquestra, né? Porque o nosso teatro municipal tem essa coisa maravilhosa de ter orquestra ao vivo, que é, eu acho que é insubstituível. é. Simone, Então, eu não conheço a obra, o Bolero da Nijinsky, né? Eu conheço do Bejar e de alguns outros, são poucos que eu conheço, mas que eu tenho um contato maior, que eu já assisti várias vezes, o, a, a versão do Bejar mesmo. Mas eu assisti outros trabalhos, nunca ao vivo, né, por vídeo e tudo, da Nijinsky. E eu tenho a mesma opinião de Eliana. Eu acho que ela foi uma inovadora, a linha de pensamento dela é muito pessoal também. A gente vê embora que ela sempre modifique, crie, venha com uma nova concepção de coisas, mas a gente percebe muito a marca dela. Então ela tem isso também. E eu acho que isso pertence mesmo aos grandes coreógrafos. E também não vejo muito, eu não sei porque a gente não conviveu nessa época, né, com uhum, eles, nem sabe muitas histórias, a gente sabe algumas. Bom, aqui pelo menos aqui no nosso país, né, o que a gente sabe. Quer dizer, eu até vou dizer sabia, né? Porque hoje em dia a gente tem condição de saber muito mais, né? é, E dessas histórias que envolvem também, se teve assim, uma inspiração, como a Eliana falou, né? No caso do Bejar, que é muita coincidência, de fato, que seja tudo esses detalhes assim da concepção, né? Da obra ser é muito muita parecida. coincidência para ser coincidência, né? Então eu acho que isso pertence mesmo a esses grandes coreógrafos, né? Ter essa marca pessoal, a gente entender, a gente perceber o coreógrafo ali, né? Saber que é dele a obra. E eu sempre fiquei muito impressionada, embora que eu tenha assistido mais na minha vida as obras clássicas mesmo, né? As obras de repertório, mas eu também assisti e até dancei também várias composições assim de músicas mais modernas e contemporâneas. E esses não são grandes à toa, né? De fato, a gente percebe essa mudança que eles trouxeram, essa linguagem nova de movimentação, uma coisa que hoje em dia se fala muito, eu vejo muito nos profissionais, principalmente de dança moderna e contemporânea, que sempre foi falado, mas Sim, hoje em dia se fala de uma maneira, talvez assim, com mais ênfase nisso, de que não existe criatividade, que hoje em dia não existe mais o movimento novo, que a pesquisa, né, de movimento e tudo mais. De fato, pelo menos pelo que eu tenho visto do que é atual, eu não vejo isso também. Eu vejo uma dificuldade nesse sentido, né? Tem uma outra coisa, mas não tanto a ponto disso, como o Bejar fez, como a Nijinsky fez, de trazer uma coisa realmente diferente, nova e boa, é, né? Então, ou até espetacular, porque como a Eliana comentou, essas obras elas impressionam, porque elas surpreendem, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa também valorizar, né? No sentido de que
isso é necessário, né, para que a dança ela possa cada vez mais, através dessa modificação, ter uma evolução e Uhum. contar realmente o tempo que a gente vive, né? Eu acho isso muito importante também da dança enquanto arte. Você, Simone, acabou falando sobre uma questão que eu ia abordar aqui. A encomenda parece que foi feita em 1927, a encomenda da música. A gente tem aqui a reunião de três pessoas muito ousadas, corajosas e talentosas. A Ida Rubinstein, que pediu uma música nova, ela não se aproveitou de um repertório já feito, pediu uma música nova, estava formando uma companhia, e Bronislava Nijinská coreografou também uma música que nunca tinha existido antes. Então, a coragem, a ousadia e, junto com o talento dessas três pessoas, fabricaram uma obra que 100 anos depois está sendo ouvida, vista e discutida pelas pessoas. Como é importante a ousadia artística, não é? Queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eliane, Anderson, oi. sim. Eu acho o seguinte, não sei se é porque eu dou aula de história da dança. A história da dança é o meu fascínio depois que eu parei de dançar. Uhum. Eu enveredei por isso e foi um encontro de vida mesmo. Então, eu acho que muito está por se conhecer do que foi feito sob o ponto de vista coreográfico. Por exemplo, vou dar como exemplo todos os criadores, todos, dos balés russos de Diaghilev. Quando você olha Petrushka, você diz, eu não acredito que isso foi feito em 1912. Uhum. Sabe? 1912 ou 1911, porque eu sei que La Pré-Midi d'Enfant, que é inacreditavelmente moderno, foi feito em 1912. É uma ousadia você botar um bailarino que era conhecido por saltar mais que qualquer pessoa na história, por fazer todo tipo de dificuldade técnica, criar para si mesmo um balé em que ele somente caminhava. E que todo mundo somente caminhava. Eu tenho uma fascinação por La Pré-Midi d'Enfant, de Nijinsky, e vai por aí, porque você vai pegando Massini e os grandes balés sinfônicos, eles vão, e você chega em pessoas, assim, sem falar em Jerome Robbins, que são mais conhecidos mesmo, e são gênios, né, o Balanchine, etc., mas você tem gente que às vezes não é nem conhecida e é um gênio, como Anthony Tudor, por exemplo, que cria um estilo absolutamente pessoal, né? E é uma coisa impressionante. E isso vai seguindo uma tradição que eu acho que sim, que atualmente você encontra em Killian, você encontra em Forsyth, coreógrafos com linguagens tão diferentes, com base clássica, mas linguagens muito diferentes, e muitos outros, Wildon, os que estão criando, continuam criando. Aí você pega, de repente, surge um russo no meio dessa história, porque a Rússia foi a pátria que menos criou no século XX, porque era fechada. Uhum. Né? Então, ficava a vida inteira dançando aqueles mesmos balés conhecidos de repertório, ou as coisas criadas com temas deles, e música deles, tudo. Eles foram descobrir o mundo da dança, uma parte do mundo da dança, depois que abriram para conhecer, ou tinham que fugir, né? Mas eu acho que o homem continua, sim, a criar. Aliás, eu acho que a dança é a arte que mais criou no século XX todo e continua no século XXI. Eu tenho para mim isso, né? Sim. Quer dizer, pode ser que eu esteja errada, mas eu estou me referindo, nesse caso, à dança mesmo, porque eu sou uma apaixonada por dança, por street dance, que eu gosto de chamar de dança de rua, não dança urbana, porque eu não sei por que não pode ser dança que não é urbana,
por que que ela não pode ser regional, criada não urbana, não da cidade, Aham. sabe? E eu adoro, porque eu acho que eles encontraram uma linguagem muito rica, muito pessoal, onde eles expressam tudo o que eles querem. Se os contemporâneos não meterem o bedelho para mexer naquilo que é espontâneo deles, não ficarem criando 20 mil teses acadêmicas para tentar explicar aquilo que foi criado pelo homem espontaneamente na rua, eu acho que eles são fantásticos. Eu já vi coisas incríveis de, com a street dance. Então, eu acho que a dança continua, sim, sendo uma arte muito criativa. Antes de escutar a Simone sobre isso, sobre essa questão da ousadia e da coragem, eu queria falar que eu entrevistei aqui um jovem bailarino do interior do Rio de Janeiro, de Santo Antônio de Pádua, Tiago Galiasso, que de dança de rua, que é um rapaz que estaria com facilidade nos videoclipes das estrelas mundiais de música. É assim, de um talento excepcional, está no interior do Rio de Janeiro. Agora, Eliana, sobre a questão pessoal, quando se fala que o Nijinsky saltava muito, tinha um trabalho técnico de extrema virtuose, isso talvez fosse o que os coreógrafos queriam que ele fizesse, mas talvez dentro dele estivesse apenas o desejo de caminhar em cena. É muito importante para o artista escutar o seu interior, não é? Porque aí ele faz com que chegue algo novo para as pessoas. Isso pode ser rejeitado, mas pode ser amado. La Crème de Femme é um exemplo de que uma obra extremamente pessoal, íntima, pode ser amada, apesar da confusão que houve ali na estreia. Simone? Então, Wanderson, a questão da ousadia, como você disse, né? Essa coragem aí que move o artista, né? E que precisa mover, tem a ver com isso mesmo, porque quando a gente se propõe fazer, por exemplo, uma obra nova, uma obra que se pretende que todos, né, achem que aquela obra, ou então que está dentro de você só, Uhum, também, né? uhum, Porque pode ser assim, pode não ter a ver com a reação do outro, né? aham, Mas quando a gente está disposto, né, e quer fazer uma coisa assim, então, obviamente que você precisa buscar maneiras para isso. E essa busca, ela vai de você, de repente, achar coisas que você nem esperava. E aí acreditar nisso e insistir, pesquisar, seguir, construir. Então, todo esse processo é um processo que precisa, sim, dessa coragem. Porque senão a pessoa não consegue evoluir cada ideia inicial que ela tenha. A respeito até talvez seja diferente dessa questão que a Eliana levantou, que eu acho interessantíssimo, de fato, quando a gente também vê não só essa street dance, né, que hoje em dia tem essa coisa de danças urbanas, ou enfim, que é tão maravilhoso mesmo em questão de criatividade, de movimento, em tudo, né? Movimento espacial que eles criam também, que são diferentes, né? E muito bons. aham. Mas também a própria dança folclórica, né? Se você for olhar essa tradição que envolve essa dança, mas o jeito que ela vai sendo com o passar do tempo, montada em termos até de distribuição espacial, o jeito que ela vem, né, mesmo sendo uma dança tradicional, todas essas expressões são expressões maravilhosas e que dependem disso. E não é só a coragem para criar, também a coragem para você trabalhar nela, né? De ter assim um envolvimento que às vezes num dia se fique o tempo todo, talvez 16 horas, trabalhando nisso. A gente sabe que a obra artística às vezes depende disso, de muito e muito trabalho, de pesquisa,
explorar movimento, né? Então, essa questão do coreógrafo quando está criando, né? Não é uma coisa assim que pinga na cabeça, Não. alguma coisa sim, a inspiração, mas o resto é trabalho. E para isso precisa sim, precisa ter coragem. Depois também essas pessoas que são envolvidas com grandes companhias, né? Elas precisam também de outras pessoas para fazerem com que aquilo aconteça, né? É, Então, não é só do coreógrafo, né? Tem a questão dos bailarinos, os ensaiadores, as pessoas que vão comprar também essa ideia, o jeito que isso é divulgado. Então, querendo ou não, são muitas coisas envolvidas. Então, aí, nesse caso, eu acho que a coragem, ela se aplica mesmo, sabe, efetivamente, para poder ter uma obra de arte, assim, seja na dança ou qualquer outra modalidade, digamos assim, que precisa mesmo disso. E é por causa disso, ou seja, sob pressão, que às vezes uma coisa que tinha uma certa pretensão acaba tendo um resultado até maior. é. Tem muitos dados aí, quando a gente fala sobre criação, a perpetuação da obra e o conhecimento acerca daquela obra que foi criada. Quando você, Simone, fala dessas várias circunstâncias, isso talvez explique o que algo que Eliana levantou, de grandes coreógrafos, grandes trabalhos que não vieram a conhecimento público da maneira como deveriam vir, dada a qualidade, não é? Agora, sobre essa, especificamente do Maurice Ravel, um homem que tinha questões emocionais consigo, o próprio Bolero de Ravel talvez fosse uma tentativa de expor questões pessoais, a dor da pessoa pode alimentar uma obra de arte. A gente pode falar um pouco sobre isso, sobre como uma vida que talvez não seja mais feliz pode levar muita felicidade para as pessoas. É doloroso isso, mas é o que acontece, é o que parece, né? O que você acha, Eliana? Eu acho que isso procede, principalmente nas artes plásticas. Você vê pintores cujo, cuja vida foi de um sofrimento enorme, ao longo da vida não vendeu uma obra Uhum. e foi consagrado depois que já não estava mais entre nós. Isso é uma tristeza, isso é muito difícil. Eu estou lendo Hemingway, por exemplo, contando como os primeiros contos que ele escreveu, todos eram rejeitados, nenhum era aceito. Imagina, quer dizer, isso é um momento de grande angústia para quem cria, né? E eu Sim. acho que o criador passa por isso, passa muito por isso, porque nem sempre você vai agradar enquanto você está aqui para receber o retorno da sua obra. E eu acho que procede muito, e muito do que você ouve, ou cria, ou sente, ou pinta, você está colocando de dentro de você mesmo, né? De sofrências, de momentos de muita dificuldade emocional, né? Uhum. Eu até não posso falar, eu não tive muito sofrimento, porque eu fui tão feliz que eu não passei. Também eu nunca criei, talvez por isso. Eliana, você está criando tanto, suas obras são fundamentais para E quem gosta de imagina, dança. eu não faço. Eu para dar uma aula de balé, eu construí ela toda antes. Diferente do meu marido, que entrava na sala, olhava para a turma, se era adiantada ou atrasada, ele sabia exatamente o que ia fazer, era espontâneo dele, era essa criatividade, essa facilidade de criar. Eu não. Eu tinha que estar tudo se eu entrasse, era uma turma atrasada e eu preparei uma aula adiantada, eu não sabia adaptar coisa nenhuma, eu sou zero em criação. O marido de Eliana Caminada é Eric Valdo, e um grande
professor, isso todos falam. Também muitos dizem que era um grande coreógrafo, só a Eliana que não acha, mas temos aqui no Personal da Dança um Não, ele que não especial do Eric achava. Valdo. Ele dizia que não, eu não sou um coreógrafo, eu faço coreografia diferente. Ah, mas tem pessoas que pensam o contrário disso. Eliana, Ele dizia que tinha um conhecimento da técnica, então isso permitia com que ele construísse um balé que tinha lógica, era musical, tinha sentido, obedecia ao estilo, à época e tudo, mas ele não era um criador. Eu acho que nos falta no Brasil uma estrutura que permita, que ajude a desenvolver a nossa criatividade. A gente sente muito isso, porque você pega um coreógrafo, por exemplo, um grande desses, Macmillan, Cranco, Ashton, sei lá mais quem, Neumayer, eles têm tudo à disposição deles. Não só eles tiveram uma história, como eles tiveram uma formação coreográfica, como eles tiveram um maestro para criar uma obra, um arranjo de uma obra, cria uma obra nova praticamente, baseado em várias peças de um mesmo compositor. Criam uma nova obra. Isso nós não temos, nunca tivemos essas possibilidades, né? Isso talvez daqui a 100 anos, não sei. Porque faz falta. Quem quiser, sim, quem quiser conhecer mais sobre a vida de Eric Valdo, procure aqui no Personas da Dança, o especial Eric Valdo. Eu acho que vale a pena, muito a pena. Simone, sobre isso que Eliana falou, sobre essa infraestrutura que possibilita as pessoas colocarem seu talento para fora. Isso o Maurice Ravel teve. Por isso essa obra veio aí com tanta força e chegou até nós e vai atravessar a história do mundo, né? Sim, então, e essa questão nessa época, o que a gente lê a respeito, né, fala sempre isso, que existia também muito convívio entre os artistas de diferentes Áreas, né? áreas, né? Então, tudo evoluía mais ou menos num sentido mais lógico, vamos dizer assim, porque todo mundo estava influenciado pelo pensamento da sua época, né? Então, lógico que tem as exceções, mas basicamente isso. Então, essa estruturação de você ter, por exemplo, como a Eliana falou, né, esses grandes coreógrafos terem à disposição os compositores, né, das músicas, tudo, e que a gente realmente aqui no Brasil a gente não tem, porque o nosso país, além de não ter essa, vamos dizer, essa estrutura, né, para o artista, se a gente for olhar bem para o nosso país, a gente vê que existe também uma dificuldade muito grande em outros setores, vamos dizer. Sim. Então, aí fica também difícil a gente entender, mas lógico que a gente, como artista, quer sonhar, né? Que isso aí vai se resolver, que nem a Eliana falou, talvez daqui a 100 anos, não sei. Mas eu acho que, de fato, o nosso país ainda tem que resolver essas coisas. E se talvez, né, fosse possível que o pensamento de desenvolvimento da arte ou de apoio ao artista para que essa arte nossa se desenvolvesse, se esse pensamento fosse mais presente, né, em quem tem o poder para isso, então eu acredito que mesmo sendo um país com essas dificuldades e tudo, o pensamento, a vontade, a crença, né, de que isso é uma coisa importante e que pode trazer novas coisas e outro tipo de desenvolvimento também para o nosso país, talvez isso fosse possível, digamos assim, né? É um sonho de muitos, lógico. Os artistas daqui têm muita coragem, Wanderson, que a gente falou já a respeito disso. Tanto bailarinos quanto coreógrafos, esses professores maravilhosos aí da época, assim, da Eliana mesmo, né? E de antes. Quanta dificuldade, gente, né?
Se a gente retroceder mesmo, a gente vê aí quantas coisas maravilhosas foram feitas. Quantos artistas não foram, né, se transformando também em grandes artistas, sejam como intérpretes ou até coreógrafos e enfim. Então, eu acredito que essa coragem, ela pertence sim à nossa classe. Todo mundo que está aqui já conviveu com gente muito corajosa, É, né? Se é que não foi um deles também. E acho que todos. é, Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa estrutura que falta para a gente atrasa mesmo. Atrasa em relação do trabalho que poderia ser feito, sabe? Da gente entender, saber que era possível fazer-se muito mais, desenvolver-se mais. E até o público, né? A gente podia desenvolver mais público também. E a arte chegando às pessoas, ela transforma vidas, transforma realidades, né? Então, isso seria muito bom mesmo. Quantos bailarinos não surgiram por causa da coreografia, que é a mais conhecida do Maurice Béjart, né? Quantas pessoas, moças e rapazes, não sonharam em estar ali sobre aquela mesa, aquele tablado, ou embaixo, no entorno, e essa estrutura possibilitou, então, a esses E, três... Wanderson, Pois não. isso foi montado aqui com bailarinos Isso. brasileiros ao ar livre. Eu tive hoje com um desses bailarinos, o Jaime Tribuzzi, que é do Balé de Niterói. Sim. Pois é, Marcelo Missalides, vários bailarinos estiveram. A gente deve estar no fim, né? Eu Daqui tinha a temos vontade, uns minutinhos, pode falar, Iliana. eu tinha vontade de perguntar por que piorou? Porque nós já tivemos iniciativas, nós já tivemos um coral de Vila Lobos com 30 mil vozes no Vasco da Gama, no estádio do Vasco da Gama. Nós já tivemos o Projeto Aquários, um atrás do outro. Por que não temos mais? Por que acabou? Por que a gente é obrigado a ver a Anitta o tempo todo, a Anitta, sei lá mais quem? Nada contra ela, do que ela também faça seu trabalho, mas por que tem que ser à custa do nosso? Por que nós não temos espaço para mostrar a nossa arte, o nosso trabalho? E já dançamos no Palácio Guanabara, já dançamos no Museu Nacional de Belas Artes, eu digo o corpo de baile do teatro. Sim. Não era esse corpo estático, estável e estático, não sai do lugar, entendeu? Não saía. Tinha turnê, tinha excursão, Bom, é verdade que se andava de ônibus, e hoje em dia os bailarinos só andam de avião. Então é muito mais difícil. Mas nós fomos daqui do Rio a Guarapuava de ônibus, felicíssimos. Até os filhos foram. Então, Eliana, a Márcia Aidê, ela diz na biografia dela que eles viajavam muito, né, nós sabemos disso, faziam muitas excursões e viajavam muito de trem, e eles carregavam as malas, eram malas pesadas, e eles saíam do trem carregando as malas. Então, é preciso querer. Eu acho que quando você fala que a companhia dançou aqui e ali, eu mesmo já participei de um quebra-nozes na Lagoa Rodrigo de Freitas. Sempre existe, ou sempre existia, alguém no comando que tinha essa determinação, essa coragem por todos. E ia. Mas, como não existe hoje esse alguém, aí a gente toca naquele ponto que eu acho que é o cerne dessa questão, que é a falta de união de uma classe. Eu acho que os bailarinos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, só se unem quando existe uma questão econômica envolvida. É o salário que atrasa, talvez um patrocínio que deveria ser mais diluído, e aí as pessoas se unem. Fora a questão financeira, eu não vejo meus colegas de profissão se unindo.
Então, quando não há união, não tem essa frase famosa, a união faz a força, a desunião faz a fraqueza. Então, nós temos uma fraqueza que chega à falta de trabalho, à falta de apresentação. É preciso que as pessoas se conheçam e se unam. Eu entendo que seja esse o caminho. Se não tem ninguém lá em cima que olhe por nós, que a gente faça alguma coisa, né? Porque... Eu entendo também, mas eu acho que você, nesse caso, se refere à dança. Eu me refiro à cultura. De um modo e eu geral, acho que também não vai existir uma dança maravilhosa sem um país que tenha cultura. Não Cultura vai. musical, entendeu? Não vai. Cultura de todos. Gente, outro dia morreu Gisele Santoro. Santoro é um sobrenome para chamar a atenção, porque ela foi mulher, e uma grande mulher, não foi uma mulher qualquer, foi uma mulher de dança importante, mulher de um grande compositor brasileiro, que ninguém ouviu falar na vida mais. Não sabe mais nem quem é Vila Lobo, que dirá Cláudio Santoro. Eliana, eu não gostaria de levantar nenhuma polêmica. Quem sou eu? Eu não sou nada, de fato, não sou nada. Claro que é. Não, mas veja aqui, só. cumprindo o seu papel, que muita gente poderia estar também e não está. Eu falei com algumas pessoas sobre o falecimento de Eleonora Oliose, Ruth Lima e de outras pessoas. Eu falei com pessoas, não vou citar nomes, mas eu falei, olha, essas pessoas se formaram nessa escola, dançaram nessa companhia, e vocês não fizeram nada, não deram uma linha. Eu falei para uma pessoa, Eleonora Oliose completou 60 anos de um prêmio extraordinário para a dança brasileira, em 2024, e até onde eu sei, o Personas da Dança foi o único veículo a falar sobre isso. E aí agora, quando alguém, infelizmente, falece, já começam a aparecer, então, nas páginas de escolas e de companhias, a menção a essas pessoas. Mas antes não aparecia. Então foi preciso que alguém de fora falasse, olha, vamos acordar? As pessoas são desunidas. Eu acho que a nossa classe é extremamente desunida. E daí, tanta coisa ruim acontecendo. Olha,